Olá, boa noite. Mais uma live com essa cara de mortinha de cansada. Deixa eu ver se. Oi, Lorena. Deixa eu ver se Laili vai entrar. Já entrou aqui. Espero que vocês estejam bem nessa quarentena. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma luz que me favoreça, porque está um pouco difícil aqui. Entrou. Deixa eu ver como eu convido. Convidei lá, é só você aceitar agora. Oi! Olá! E aí, lindona? E aí? Tudo bem? Tava aqui procurando uma luz, que eu estou na sombra, né? Nas minhas olheiras, mas não tem jeito. Ou eu brilho, ou eu fico na sombra. Tenho que comprar um negócio daquele de iluminar a pessoa para lives. Essa luz do quarto onde eu tô é a luz que me deixa bem branca. Aí minha avó, quando me vê pelo Zoom, sempre fala: Você tá muito branca, minha filha. Tá comendo direitinho. Por que será, né, minha avó, que eu tô branca? Por que será? Tá faltando um pouquinho de sol, mas tá faltando sustância, tem que comer. Então, lá tem um monte de gente entrando aí, vamos dar um tempinho. Amo. Mas estou muito feliz de te receber aqui. Ainda Ah, mais agora que você acabou de falar que vai ser a sua primeira live sem estar de palhaça. é. Então, acho que você pode começar a contar pra gente essa sua versão também palhaça. E aí depois você entra na sua versão doula, né? Que é enquanto as pessoas estão chegando. Sim. E aí você já está contando pra gente quem é Laili. Então, eu sou professora de teatro e sou palhaça. Sou palhaça desde 2004, há 16 anos. Já debutei, já debutei. Sou palhaça com o grupo Nariz de Cogumelo e a gente trabalha com palhaçaria feminina também desde 2006, bastante tempo também. Desde Uhum. 2006. E a gente atua bastante com palhaçaria de rua. Estamos sentindo uma falta enorme de apresentar, porque Nossa, imagino. Porque online não é a mesma coisa, né, cara? Você não vê a reação. Como é que você faz né, palhaçaria sem sentir a reação do público? é muito estranho. A gente demorou meses. Agora estamos planejando algum material para colocar no Instagram, assim, mas demoramos meses para digerir essa Tá nova travando um realidade pouquinho, com o Laili. tempo, né? Alguém me avisa se tá travando para vocês também, ou se é só para mim aqui. Travou, para mim travou. Não tô conseguindo te ouvir. Quem tá na live aí tá conseguindo ver a Laili e ouvir? Aqui para mim tá, Tá pausando. para você. Eu tô te ouvindo agora, mas não tô te vendo, tá pausado. Ó, deixa eu colocar nos dados móveis. Tá. Melhorou? Vocês, deixa eu perguntar aqui ao pessoal. Se me ouvem, se alguém estiver me ouvindo, me avisa. Ou se é só a Laili que tá travado. Acho que travou tudo. Tecnologias. Oi. Ó, Com ela aqui. Mas, gente, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem histórias, né, sobre as amamentações, as histórias de amamentação de vocês, se vocês quiserem compartilhar, podem colocar aí nos vou comentários, né, botar que eu vou nos dados acompanhando móveis, aqui. hein, para ver se melhora. Agora eu tô te ouvindo, agora a sua imagem continua travada. Melhorou?
Você continua travada aqui para mim, mas eu tô te ouvindo. E foi bom que eu abri aqui o computador e descobri que a luz do computador deu uma melhorada aqui na minha luz também. E aí, como eu estava dizendo pro pessoal, que eles podem fazer pergunta, podem contar histórias, falar, né, dessas histórias de amamentação. Dai, eu não consigo te escutar. Eu não sei o problema da minha. Eu acho que é a sua internet, Lai. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Deixa eu falar com você aqui no WhatsApp. Você não tá me ouvindo. Calma, vai dar certo. Assim, Enquanto isso, a gente vai batendo um papo. gravando. Agora você tá comigo. É, tá sem imagem sim. Lai, faça o seguinte, saia e eu te convido de novo para ver se quando voltar você... Mônica sugeriu isso mesmo. Aí, você voltou agora. Você tá me vendo? Pronto. O que Tá, você fez que deu certo? tá. Pronto. Pronto, você tá bem agora. Mantenha aí. Fica aí paradinha. Tá bom. Tá, continua. Então, aí eu tava falando que a gente agora tá, assim, a gente conseguiu apreender que a realidade é essa, né? De que a gente vai ter que fazer coisas online por um bom tempo. Mas é complicado. Uhum. Os meus trabalhos todos são da proximidade, né? Do olhar no olho, do tete a tete, que é a palhaçaria, a professora e doula. Aí, enfim, Imagine. a gente tá tendo que se adaptar, mas é isso mesmo. Vamos falar hoje sobre adaptações, né? E lições que a vida dá. Então, Mudança de rota, adaptação, flexibilidade, tudo isso a gente vai falar. E é. então começa a falar pra gente como é que você entrou, né? Você tá na palhaçaria há 16 anos, como é que você chegou nesse mundo, né? Do parto, da doulagem. Então, eu tenho um filho que vai fazer 15 anos já, que nasceu de uma cesárea desnecessária. E eu demorei anos para compreender isso. No começo eu achava, caí ainda no mito, né? Uhum. Falaram para mim várias coisas na época, que ele era grande demais, que eu era estreita, que ele não estava encaixado, fora de trabalho de parto, enfim. Aí foi indo uma bola de neve, acabei caindo na faca. E Uhum. aí, um tempo depois, eu comecei a entender que razões eram essas, né, para eu ter caído numa cesárea. Quando eu engravidei de Martim, que é meu filho mais novo, que fez 2 anos em maio. Quando eu engravidei de Uhum. Martim, eu decidi estudar mais, eu decidi que eu queria parir. Aí, pronto. Aí Foi mordida pelo bichinho. fui pelo bichinho da ocitocina, me viciei, estudei a gestação inteira. Estudei até demais, Uhum. porque eu sou capricorniana. Então, estudei até demais, assim. No final da gestação, eu tive que parar de estudar um pouco para poder Vou dar uma relaxada, né? me deixar levar. Mas me viciei pelo assunto. O Martim nasceu, continuei estudando e lendo relato de parto e encantada com esse universo. Aí, no ano passado, eu vi a Alegra, que é uma doula também daqui, agora está Sim. iniciando como parteira, né? Como enfermeira obstetra. E ela Uhum. me mandou a divulgação de um curso, uma formação do Coletivo Lumiar. Aí eu falei, é um chamado, eu vou. E pronto. Eu, E tá assim, lá, né? eu escolho profissões na minha vida para ajudar pessoas, assim. E para fazer a minha parte para mudar o mundo. Não tô querendo ser, sabe, prepotente não, mas assim, é o que eu acredito mesmo, é um desejo. Mas óbvio, a gente tá aqui pra quê? A gente tá É, aqui pra mudar o mundo mesmo, minha filha. Todo dia eu levanto com esse objetivo. A gente exatamente. quer manter esse mundo do jeito que Criamos tá, filhos do jeito. para mudar o mundo, né, também. Exatamente. Todo o nosso trabalho, cada minuto do nosso dia, a gente tem que atuar na tentativa de mudar o mundo. E é assim que a gente vai conseguir, é assim que a gente está conseguindo. É, Olha quanta coisa a gente já conseguiu desde o nascimento do seu primeiro filho pô, até agora, né? com certeza. Com Realmente a gente certeza. está evoluindo. E hoje a gente vem aqui, e assim, eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, saber de onde a gente está falando de alguma coisa é importante. Então hoje a gente vai falar de amamentação, a gente vai falar de histórias de amamentação. E é importante saber de onde é que a gente está falando, né? Eu sei que tem muita gente vindo do seu perfil que talvez não me conheça. Então, eu não tive um despertar pela experiência para o parto, né? O meu despertar para a experiência foi na amamentação. Então, quando eu cheguei neste navio aqui do parto, já estava muito disseminada a coisa
do parto humanizado, então eu já sabia, né, o que era mito, o que não era, me preparei, estudei, fiz todo esse percurso e tive o parto que eu desejei, né? Não é todo mundo que consegue, mesmo apesar da preparação, mas no meu caso foi tudo como eu sonhei, como eu imaginei, né? Eu sou psicóloga de formação, então atuei em clínica há muitos anos. Depois que eu comecei a querer ser mãe, que comecei a entrar nesse mundo, eu fui já para a perinatalidade, né? Entrando nessa seara, mas ainda não pensava em amamentação em nenhum momento, né? E aí, depois do meu parto domiciliar maravilhoso, conforme planejado, a vida veio lá e pei na amamentação. E aí começou toda a história que a gente vai começar aqui. Então foi esse o despertar e foi onde eu encontrei a vocação, esse chamado aí que você fala, não é isso. Eu fui fazer um curso do Coaraci, você sabe o grupo, né? Talvez nem todo mundo conheça, mas a gente tinha aqui o grupo Coaraci, que fazia formação de doulas, que fazia, né? Trabalhava, né, em toda essa área da humanização. E a gente resolveu promover um curso de aleitamento materno. Trouxe o pessoal de Recife, o Manuel Adalto e a Ludmilla, vieram de Recife, lá do grupo Estatera, que é o grupo de Melanie e tal, pessoal bacana. Veio para cá e eu fiquei como ouvinte, falei, eu trabalho com mulheres, né, no Puerpério, como psicóloga, então eu vou ficar por aqui para ouvir, né, para aprender mais. Minha filha terminou o curso, eu já tinha comprado, tá, estão aqui embaixo, inclusive, os eu comprei. Já tinha pedido livros, eu estava pesquisando como era a certificação internacional, sabe, a louca foi aquilo. Então, assim, são essas rotas que a vida vai mudando, né? Eu nunca podia imaginar que eu ia ser consultora de amamentação, né? Talvez você nunca tivesse se visto doula na época que seu filho nasceu, né? Talvez você nunca nem tivesse pensado. E a vida vai mudando a nossa rota. Nem sempre leva a gente para lugares que a gente tinha previsto, né? A gente pega atalhos e vai parar em outro lugar completamente diferente. Sim. Mas é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre a aceitação dessas histórias. E aí eu vou te pedir, né, para contar a sua história de amamentação, já que a gente hoje vai falar sobre a amamentação real, o que é que a gente, né, imagina, como é que a gente prevê, o que é que a gente sonha, e onde é que a gente chega, né, o que é que a gente tem. Então, qual era o que era que você imaginava, assim, da amamentação? Qual era a sua visão de sucesso para a amamentação? Meu filho mais velho, ele teve problema de ganho de peso logo no começo. E na época, a pediatra me orientou a dar fórmula na mamadeira. Ainda me deu a dica de aumentar o furinho da mamadeira para ele beber mais fácil. Mais fácil. Aí, o que aconteceu? O de se esperar. Ele largou o peito com 3 meses de idade. Eu lembro que ele suava mamando no peito, assim, e na mamadeira ele ficava assim, praticamente, tipo, vem aqui o peito. E aí vinha aquele leite abundante, bastante, ele ficava saciado. E a minha produção não era tão intensa. Aí ele largou com 3 meses. E mesmo eu não tendo estudado sobre o assunto, aquilo Nossa, foi um baque enorme. Eu sofri. Eu chorava dando de mamar para Caio quando ele rejeitava o peito. Ele não queria até eu ajeitar. E foi muito difícil aquilo para mim. Mas eu não sabia. E doía, então provavelmente não tinha uma pega legal. Doía, ninguém me orientou sobre pega, enfim, sobre outros jeitos de oferecer fórmula. Eu não fui bem orientada e ele teve um desmame precoce. Isso foi muito difícil. Isso foi mais difícil para mim do que ter passado por uma cesárea. Deixa eu te falar uma coisa. A gente vai fazendo esse bate-papo, tá? Eu vou interrompendo, você me interrompe, a gente vai conversando. Isso que você me falou aí não era o meu sonho. Eu nunca sonhei. Mas o sofrimento foi enorme, né? Tipo, por mais que eu não tivesse idealizado, eu não tivesse sonhado. E a gente tem que pensar que, enquanto mamíferos, né? Assim, seres biológicos, a gente é preparado para amamentar o bebê que chega. Sim. Quando o bebê chega e ele não está mamando, enquanto a gente está ali naquele período de preparação, quando a gente está com todos os hormônios funcionando para aquilo, é um luto. Como se o nosso corpo entendesse que a gente está ali vivendo um luto do nosso filho que está ali, mas não está dançando naquela mesma dança dos hormônios. Então é totalmente compreensível, né? Esse sofrimento que a gente tem. E a nossa cultura, a nossa sociedade não aceita muito, né? Tipo, por que você está sofrendo? Seu filho está aí com saúde, está bem, está saudável. Sai dessa, né? Você precisa estar bem para ele estar bem. Não compreendem. Pois é, e a gente não tem uma chavinha para virar. Eu sabia que eu ia chorar hoje. Ó, eu já sou chorona, né? E esse é o assunto que me toca. Aí isso doeu muito pra mim. E aí depois, 12 anos depois, eu engravidei, vou parir.
E pra mim era assim, não, dessa vez eu vou dar de mamar e vai ser lindo, vai ser maravilhoso e vai ser fácil. Eu tava assim, botei na minha cabeça que eu ia parir e que eu ia dar de mamar lindamente, uma amamentação fácil, fluida, sem problemas, tudo de novo. Agora vai ser tudo diferente. Aí eu não me preparei para a amamentação. Eu não estudei para a amamentação. Eu queria ter te conhecido na gestação. Queria ter te conhecido antes. Porque eu não me preparei para tudo que eu enfrentei. Só um minutinho. Luna. Luna, não posso agora. A gente conversou sobre isso antes, tá bom? Tudo bem, eu faço um risquinho aqui. Pronto. Eu me tranquei no quarto aqui para Martim não ficar me chamando. Mas eu tenho com quem deixar, né? Então, aí eu não me preparei para amamentar. Amamentar para mim era algo instintivo, Natural, que ia fluir. E automático. Que não tinha dado certo da primeira vez por conta das intervenções, que você já sabia que era errado e que ia rolar. Aí, assim como você, eu tive meu parto domiciliar dos sonhos. E eu pensei, agora eu sou a rainha da porra toda. Agora tá tudo certo, eu parei na minha casa, eu vou ser vaca leiteira. E eu vou tirar essas fotos que nem todas as minhas amigas, com o peito cheio de leite, etc, etc. Só que não. Nas primeiras semanas de vida de Martim, o ganho de peso já foi uma questão, mas ainda estava insistindo bastante no peito. Com um mês de vida, ele ganhou um pouquinho de peso, mas não ganhou o que era esperado. E aí eu fui numa pediatra super conhecida daqui, que apoia bastante o aleitamento materno. Só que eu já estava muito nervosa e eu não fiquei mais tranquila daquela consulta. E a orientação ainda não foi complementar, foi fazer protocolo de ordenha e tal, e procurar uma consulta. Você travou de novo, Lai. Tá me ouvindo? Voltou agora. Pronto. Então, a orientação foi fazer o protocolo de ordenha. Tá. Isso. E procurar uma consultora. Aí eu fui numa consultora, ela avaliou que a pega de Martim era bem difícil, que ele mamava assim, com os dois lábios pra dentro. Você lembra? Nossa, era muito difícil. Ele tinha uma retragnatia, né? O queixinho dele era bem... Isso. Não, foi um mix. O Martim foi assim, me deram um combo. Ela virou pra mim e falou, que a gente até tava conversando sobre isso semana passada. Ela falou pra mim, olha, sua mama tem um formato diferente. Acho que a gente pode investigar. Isso acabou não indo a fundo e a gente foi conversar só semana passada sobre isso, né? Aí tinha isso, a pega dele, punk, porque ele tinha o maxilar mais pra dentro, os dois lábios para dentro. E a questão da produção, que é uma consequência, né, de tudo isso. Sim. Aí, enfim, muita dificuldade. E eu fiquei, assim, arrasada. Depois que eu fui nessa consultora, que só tentou me ajudar, mas assim, quando eu vi a quantidade de coisas que tinha de problema, que de fato, olha, Aline, eu lembro disso. Olha, eu desabafei com tanta amiga minha. Eu fiquei arrasada, eu fiquei muito mal, eu fiquei deprimida, chorava o dia inteiro. Aí Tanila falou pra mim, eu vou te dar uma pessoa de presente. Aí me deu você. Eu lembro, foi presente. Foi. Ó. Aí você veio aqui em casa, eu sou muito chorona, né? Aí você veio aqui em casa né? Tá. E você me tranquilizou, assim. Porque você falou, isso Martim já tinha 2 meses, e aí a outra pediatra falou, a gente tem que complementar. E aí meu mundo caiu, porque eu tinha certeza que eu não ia complementar dessa vez. Aí você veio aqui em casa e assim, a gente conversou bastante, viu tudo que podia ser feito, ficou um tempo conversando. Você falou um pouco de você, da sua história, e você falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. E que eu falo isso para as pessoas que precisam ouvir. Que fórmula, a gente pode entender, compreender a fórmula que nem uma cesariana. Que ela não deve ser regra, não deve ser para todo mundo, para a maioria das mulheres. Mas ela existe e é importante que ela exista para salvar algumas vidas. E que nesses casos a gente tem que agradecer por ela existir. E aí você falou para mim, agradeça por você ter esse recurso
para ajudar no crescimento do seu filho, para deixar ele mais forte, né? Crescer do jeito que ele merece crescer. E ao mesmo tempo você está dando, que bom que você está dando seu peito também, oferecendo todas as outras coisas que uma fórmula não oferece. E aí foi depois dessa consulta que eu comecei a acalmar o coração e tranquilizar e entender que essa é a minha história e que eu tinha que passar por isso. Eu e Martim, a gente tinha que passar por aquilo e que tudo bem, que essa era a nossa história. A produção, inclusive, melhorou depois daquilo, porque a cabeça... A ocitocina, né, gata? Começou a injetar leite, as coisas funcionam melhor, estimula mais. É fundamental. Eu tava vendo a live de Patrícia Schmidt, acho que foi ontem, sobre sexualidade no ciclo gravídico puerperal. Aí eu vendo a live lavando louça e meu peito vazando. Aí eu mandei a mensagem, Paty, tô toda ocitocinada aqui, meu peito vazando. Então, assim, a produção melhorou. Aí, tudo certo, tudo bem, ele ganhando peso e descubro uma PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Aí, pô, outro baque. Aí, lá vou eu fazer dieta, o problema do ganho de peso volta com a PLV e não sei o quê. Mas, enfim, resumindo, com 6 meses a gente foi tirando a fórmula. Até 6 meses e meio eu consegui tirar. Não precisei mais da fórmula para complementar, que ele teve uma introdução alimentar bem legal. Ele come como um bom taurino, come muito bem. E estamos aí até hoje, 2 anos, 1 mês e pouco, mamando. Isso para mim, cada mês eu comemoro. Você sabe esse sentimento, né? Cada mês eu comemoro e falo, Gabisa, que é meu marido, eu falo, Gabisa, estou dando de mamar até hoje. Sabe? Isso é incrível. Essa é a cara do sucesso, garota. Essa aí é a cara do sucesso. Exato. Talvez não fosse o sucesso que você pensou lá no começo. Ah, eu vou amamentar e vai ter um sucesso, vai ser lindo, não vou usar nenhum complemento, vou amamentar exclusivamente, tudo vai funcionar. Talvez você tivesse aí hoje, eu não aguento mais, quero desmamar, não consigo. Porque o contexto da gente vai determinar toda a nossa experiência com aquele fato. Né? Então, a história te levou a viver um contexto diferente e hoje a sua sensação de sucesso é muito maior do que talvez tivesse sido com a sua primeira história. Nossa, com certeza. Minha sensação por ter parido depois de uma cesárea é incrível e minha sensação por continuar amamentando depois de todo aquele começo é, assim, indescritível, assim. Semana passada a gente falou, né, que eu falei, eu acho que eu tenho hipoplasia, não sei o quê. E que é uma formação diferenciada da mama. Aí eu falei, no começo, quando eu vi isso, assim, percebi, eu me senti culpada, porque voltou toda aquela culpa e a mãe, né? Que andam. Não deveria. Não deveria. Não deveria, mas assim... Precisamos desnaturalizar isso, né? Tá. Não é porque somos mães que precisamos sentir culpa esse tempo todo. No podcast de vocês falaram um pouco disso, né? Falamos. Aí veio toda a culpa de que, ai meu Deus, então o problema sou eu que não fui feita para amamentar, não sei o quê. Mas aí meu marido conversou bastante comigo e eu parei, não, velho. Tipo assim, depois eu acabei me sentindo melhor ainda, porque tipo, eu ultrapassei também essa barreira. Apesar disso, exato, você conseguiu, né? Mas é muito natural ali a gente direcionar para o nosso corpo a nossa frustração, né? Eu digo isso porque, assim, eu tinha uma admiração pelo meu corpo que pariu, sabe? Assim, porque eu sabia, eu fui tentante, né? Tipo, antes de engravidar, eu conhecia todo o meu ciclo, eu sabia quando eu estava ovulando, eu conhecia cada alteração hormonal do meu corpo, eu via como ele funcionava, lindo, eu achava aquilo maravilhoso. Eu tinha certeza que eu ia parir, eu pari. A amamentação não rolou, né? Assim, como eu tinha imaginado, né? Rolou até 3 anos. Vou dar logo spoiler, mas vou, né, antecipar que eu não amamentei exclusivo mais do que 12 dias. E foram 12 dias que minha filha não mamava bem. Eu estava cheia de engurgitamento, de inflamação, de bico ferido, toda esfacelada. E aí, era como se meu corpo tivesse me traído. Tipo, eu fui capaz de parir, mas eu não estou sendo capaz de amamentar. Os meus peitos estão me traindo nessa hora. Por que é que não está funcionando? Depois é que eu fui entender que era um encaixe, sabe? Até hoje eu não sei o que foi que rolou na minha história. Já elaborei que ok.
Volta e meia, essa semana eu tava aqui, eu não sei se foi com você que eu comentei, Foi. escovando o dente de luna e avaliando o frênulo. Meu amigo, eu acho que esse frênulo tem uma alteração para tentar explicar por que é que não aconteceu, porque a gente precisa de uma explicação. Muitas mulheres têm depressão pós-parto, entram num ciclo muito de ansiedade por não ter controle sobre a alteração e por não saber a causa. Né? Quando a gente conversou sobre a hipoplasia, né, que é um fator de risco para baixa produção, a gente falou que algumas mulheres, elas aceitam e elas recebem essa notícia como um alento, tipo, ó, a culpa não é minha, né? Tipo, é uma restrição do meu corpo, mas eu não estou fazendo nada errado, eu estou fazendo tudo o que eu posso. E dá um alívio, né? Outras mulheres recebem isso como, não, eu não quero essa limitação para mim, vou conseguir, né? Já tive cliente que amamentou exclusiva até 4 meses com hipoplasia, ela não sabia ainda, e não aceitou que aquilo era uma limitação, tentou de outras formas e enfim, conseguiu seguir em outro caminho. Mas é muito comum a gente direcionar para o nosso corpo a nossa frustração com aquela história que não se realizou, né? E a gente tendo consciência disso, né, as mulheres que estão passando, porque a gente está falando lá da frente, né? A gente está trazendo do futuro, né, esse spoiler de como é que a gente chega lá, né? De como a gente pode chegar no final de uma história de amamentação que não foi como idealizado. E a gente está falando para mulheres que talvez estejam passando por isso agora. Então, ter consciência de que isso acontece talvez seja um primeiro caminho para dizer, olha, não é só corpo, não é só bebê, é todo um contexto, é o suporte, é o contexto que você está vivendo, é o que está acontecendo. As limitações não são só físicas. Eu lembro porque eu olhava para a minha história, eu olhava aquilo ali, não tinha fisicamente, não tinha nenhuma questão. A questão podia estar em outro lugar. Né? Em outro lugar psicológico, em outro lugar de contexto, em outro lugar de suporte, não sei. Mas não necessariamente está em você aquela questão, né? E aí eu estou falando muito de amamentação idealizada e tal. Gente, existe alguma idealização possível de ser cumprida totalmente? Né? Porque quando a gente tem um sonho, quando a gente vai comparar o que é a amamentação, sucesso real de amamentação e o que é que a gente conseguiu. A pessoa está entrando aqui, acabei de falar nela nesse instante, viu, Lia? Nós aqui de casa, né? Acabei de relatar um pouco. Tipo assim, amiga, Pois tamo é. junta. Quero que ela escreva aí pra gente também sobre o sentimento dela. Mas a gente fica nessa de buscar isso, nessa idealização. Ah, mas não foi como eu imaginei. Não existe, gente. O que é o sucesso na amamentação? Amamentar exclusivo, sem usar bico artificial, por 2 anos pelo menos. O que é que isso significa? Exato. O que é exatamente que você busca na sua experiência de amamentação? Não prejuízo do bebê, conexão. Então, assim, tem uma série de coisas que não tem a ver com a forma. Então, por exemplo, isso que você falou, que eu te falei da fórmula na época, continuo defendendo isso, né? Hoje, nos meus atendimentos, até nas consultas, a fórmula, ela é útil em muitos casos, necessária em muitos casos. É como um remédio. Você está doente, o que você vai fazer? Sua prioridade é melhorar. Você vai lá ler a bula do remédio, você vai ter os efeitos colaterais, você vai ter os benefícios e você, naquele momento, vai estar optando por usar, né? Talvez reduzir um risco, né? Enfim, mas ela tem a sua utilidade. Então, não é o fim do mundo você precisar usar fórmula. É sim o fim do mundo você usar fórmula sem necessidade. Você introduzir fórmula para um bebê recém-nascido, para ele pode ter aqueles efeitos colaterais sem ter tido a necessidade daquilo na balança, sabe? Sim. Então, a gente luta contra a indústria que vende a fórmula como uma resolução de problemas, a gente luta contra a indústria que está ali o tempo inteiro tentando comparar a fórmula com leite materno. Não existe comparação. E uma outra coisa que eu não faço é tutelar mulheres. Eu nunca chego para uma mulher que está usando fórmula, não tem nada não. É a mesma coisa do leite, aceite, seu filho vai crescer bem. Não, olha, o leite materno tem outros benefícios. Se a gente conseguir manter a amamentação, qualquer gota de leite conta, né? Não vou te dizer que é igual, mas vamos ver na sua história o que é que vai acontecer, o que é que vai caber, o que é que você quer, até onde você quer ir, né? Porque se a gente passa, por exemplo, um protocolo de power pumping para uma mulher, né? Power pumping ordenhas frequentes ali, a gente, né, tentou isso com você. Fica ali ordenhando. Gente, você perde um tempo
precioso. É. Você tá ali, enquanto você poderia estar curtindo o seu filho, você tá ali na ordenha, tentando fazer aquilo. Tudo isso tem um limite, e o limite vai ser de cada mulher. Então eu ficava pé da vida quando chegava para mim. Ai, para que você ainda está tentando? 4 meses já nisso. Por que você não relaxa? Não, quem dá esse limite sou eu. No dia que eu quiser parar, eu paro. Né? Eu tive minha chave de virada. Assim, eu tentei muito ficar exclusivo. De 12 dias até 4 meses, eu dava fórmula porque precisava. Mas eu dava, assim, sem querer dar. Era regrada, era um pouquinho, era aquele ganhozinho de peso ali mínimo, e tentando peito, até que Luna teve uma estomatite. Ela ficou com a... Não por conta disso, né? Obviamente as crianças têm estomatite, mas ela parou de se alimentar. Não tinha peito, não tinha fórmula, não tinha sonda, não tinha mamadeira, não tinha nada. E aí eu desespero, porque a alimentação da criança é a prioridade. A gente tem isso como uma pedra fundamental. Né? Aqui ninguém defende o aleitamento materno acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa é a alimentação da criança. E aí eu comecei, foi o momento da chave da virada, que eu falei, não, ela precisa comer, ela precisa se alimentar. Você tem uma noção? Assim, minha história está toda lá no Instagram, no destaque, eu não vou ficar aqui falando sobre isso. Mas eu estava tão surtada nesse período, e é disso que eu quero falar aqui também, de como a gente entra nessa energia de tentar fazer a qualquer custo, buscar aquela idealização que a gente tinha feito, e o quanto a gente perde também, né, no processo. Qual é o limite entre a gente parar de tentar aquela busca do ideal e a gente viver aquele real ali com a máxima qualidade que a gente pode. Exato. Né? E eu tava tão nessa, assim, eu não conseguia me relacionar bem, né, com a minha filha, porque eu tava ali o tempo inteiro, era um peito e uma boca, sabe? Era uma coisa de querer reduzir o complemento, era aquela loucura de ficar fazendo ordenhas e ordenhas, né? Não saía quase nada, era muito louco. E chegava um momento que eu disse, não, eu comprei uma madeira. Comprei, não aguentava mais fazer relactação, era um estresse, e aí eu fui flexibilizando a minha história a partir daí. Não era consultora ainda, mas sabia do prejuízo, sabia que tinha risco de desmame, eu dava chorando. Eu dava mamadeira para ela, vou te mostrar. Eu não virava mamadeira para ela. Eu deixava assim, ó, ia pingando, a menina tinha que fazer uma força, tinha que sugar aquilo de um jeito. Era um negócio bem virado. Um dia, Carol e Tanila chegaram aqui em casa e me viram dando a mamadeira. Ela disse, o que você está fazendo? A menina mal está conseguindo tomar, ela precisa se alimentar, sabe? Era uma coisa assim. E ali, quando ela teve a estomatite, eu falei, não, ela tem que tomar. E aí, toma ali a mamadeira, e virava a mamadeira, ela vai tomar, vai se alimentar. E a partir dali que a gente foi encontrando o equilíbrio, né? Então, o que me pegava era, qual é o limite, até onde eu tenho que tentar? E qual vai ser esse meu limite de parar? Você passou por isso? Tipo, até onde eu vou ficar nessa coisa de tentar aumentar minha produção, de tentar buscar, né, o aleitamento exclusivo? E quando é que eu vou aceitar que a minha realidade vai ser um aleitamento misto, por exemplo? Eu tive. Tem duas coisas na sua fala que eu me vi muito. Uma é esse momento de aceitar que a minha realidade é um aleitamento misto, que veio com a sua visita. A sua visita me fez entender, e aí você falou, você pode depois tentar voltar a um aleitamento exclusivo, mas eu não vou te garantir que isso vai acontecer. E aí eu consegui, isso assim, eu consegui aceitar essa realidade na sua visita, Dayana. Eu, assim, foi muito sensível para mim o jeito como você lidou com a situação comigo, assim, porque eu consegui aceitar a realidade sem deixar de estar motivada para amamentar. Porque é diferente de como você falou, não é falar, não, é isso mesmo, pai, e aí eu largo de mão. Não era isso, eu continuei muito motivada para amamentar. Só que aí a outra coisa que eu falei, eu virei também a louca do peito. Era peito, 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 peito. E não é tipo os primeiros 30 dias do bebê, que o bebê tá grudado que nem um broche. Mas tudo, qualquer coisa, eu jogava o peito, porque eu tinha medo que Martim repetisse a história de Caio de um desmame aos 3 meses. Quando ele fez 4 meses, que eu passei essa barreira, assim, do desmame de Caio, minha mãe falou assim, acho que foi minha mãe que falou, você não tem que ter medo desse desmame, ele gosta de mamar, esse menino gosta de mamar. E aí, pô, ele gosta. E aí eu parei de ter medo do desmame. Quando a gente descobriu a PLV, eu tentei tirar a fórmula, para ver se tirando a fórmula e fazendo dieta adiantava. Não adiantou. Voltei à fórmula. Não foi tão difícil. Porque eu já estava aceitando essa realidade. Ah, minha mãe comentou ali. Já estava aceitando essa realidade, entendeu?
Mas aí, por outro lado, quando ele fez 6 meses, começou a comer bem, engordar, cada comidinha dele, cada prato que ele batia, Comemorava. nossa, eu comemorava demais. Caio comeu bem, sempre comeu bem, mas assim, era outro significado, porque eu olhava assim, uma esperança no fim do túnel, de que eu vou tirar essa fórmula em Uma breve. comida a mais era um menos naquele dia, né? Exatamente, porque aí a PJ falou, a gente bota o almoço e tira uma fórmula. Depois bota o jantar, tira outra. E depois tira outra, que eu complementava 3 vezes ao dia. Isso ajudou também, porque era 3 vezes só, não eram várias, né? E te perguntar, usava mamadeira? Que alguém falou aqui sobre mamadeira. Pois Não é, usava. porque a gente tem medo do desmame, principalmente quando tem mamadeira bicoartificial na jogada. Tá? Isso é um fator de risco, a gente precisa deixar isso claro. Eu usei, eu tinha noção. Eu era psicopeita, você tá falando aí que virou, né, a louca do peito. Psicopeita, abriu a boca, peito. Peito, estava em casa durante muito tempo, né? Tive uma licença longa. Então, assim, isso precisa ficar muito bem contextualizado, porque bico artificial é fator de risco para desmame. E introdução de fórmula não quer dizer desmame, né? Complementação não quer dizer desmame. Cada gota de leite conta. O quanto a gente puder manter disso é fundamental, é importante para o bebê. Não, mamadeira eu não ia dar de jeito nenhum. De jeito nenhum eu não ia dar mamadeira, porque essa lição eu já tinha aprendido. Chupeta eu não comprei. Aí, na primeira semana de vida de Caio, de Martim, ele passou um dia assim muito punk. Aí minha mãe falou assim: vou comprar uma chupeta, porque outra geração, ela falou: vou comprar uma chupeta por via das dúvidas. Martim não quis, graças a Deus, não quis, e eu Garoto esperto. nunca mais dei, assim, eu não precisei cair nessa, porque eu tinha esse medo real, assim, de desmame e falava: não, bico artificial não vou usar de jeito nenhum. Eu fazia com o Martim a translactação, né? Que é colocar a sondinha. No começo, pra mim, isso era muito estranho. Eu tinha vergonha de fazer em público, porque as pessoas não A gente conhecem. tem isso mesmo. As Acho pessoas estranho. Uma pediatra chegou para mim. Ai, mas é tão estranho, né? E a pediatra, se eu disser quem é, você cai para trás, né? Maravilhosa, tá? Fui fazer um curso dela. Ela, ai, mas ela não vai desmamar mais, não. Dê a mamadeira, é tão melhor, né? Isso é meio esquisito. Gente, aquilo ali me deu assim. Não tinha ninguém a favor, sabe? Eram contadas assim as pessoas que você não estavam apoiando aquela precisava daquilo. situação. Não precisava daquilo. E é porque as pessoas não conhecem. Aí as primeiras vezes, eu lembro bem a primeira vez que eu fiz isso na rua, que eu usei a sonda na rua. A sonda, para quem não sabe, a gente coloca um copinho, prende aqui perto, tipo, entre os peitos. Ó, Danilo. Entra aqui, bota aqui o copinho, e aí com uma sonda, que é um canudinho bem fininho, a gente vai e coloca na boca do bebê, entre o peito e a boca do bebê, assim, né? Ladinho no mamilo, vem uma sondinha, ele suga o mamilo, né? Suga a mama junto com o. Exatamente, ele vai ao mesmo tempo se alimentando do leite materno e da fórmula. E aí também é um jeito, né, Daiana, de estimular a produção, porque continua lá o bebê mamando o tempo todo. Então, a primeira vez eu fui no shopping, na Tortarelli, eu lembro disso. E aí eu falei: vou fazer. E aí eu me enchi de coragem, assim, eu tava sozinha, só eu e Martim. Aí eu me enchi de coragem, fiz, e as pessoas todas olharam, porque as pessoas não conhecem muito, né? É estranho Se ver amamentar em público já tem ali, já ó, ainda tem um tabu. Imagine com todo um apetrecho, né? é. Aí, assim, não foi fácil. Enchi de coragem, mas foi fácil. Não foi fácil, assim, lidar com os olhares das pessoas. E aí, minha mãe, de novo, minha mãe não mora aqui, mas numa outra vinda que ela veio aqui, a gente tava com alguma outra criança. E aí, não lembro quem era, se era meu sobrinho. E ela falou assim: vem, não sei quem. Ó, que legal. Ele tá mamando no peito e no canudinho. Ó, que legal. Aí ela ressignificou aquilo pra mim. E aí eu pensei: poxa, eu não tenho que ter vergonha disso, sabe? Que bom que eu tenho esse recurso, né? Esse recurso pra dar. Sim. E aí pronto. Aí toda vez que as pessoas me perguntavam, começaram a me perguntar na rua, e eu falava: ah, é que nem como se fosse da mamadeira, mas aqui é mais legal porque ele tá no peito também. Eu falava assim. E aí Naturalizava também, né, cara? Porque é um recurso tão importante. e fui ganhando a manha, que é É, aquela foto do baralho. Que aí eu fui conseguindo jogar é baralho. maravilhosa aquela foto. Eu até falei que eu amo, tá ali, com acopladinho, maravilhoso. Eu tenho aqui no meu sofá, eu até falei que eu ia fazer uma postagem no meu sofá até hoje.
tem as gotinhas de leite, porque eu tirava, eu sentava sempre no mesmo lugar, e aí eu tirava o relactador, colocava ali, e aí pingava a fórmula, assim, os restinhos. Ficava todo salpicado. Até hoje tem, já fui lavado umas 2 vezes, assim, profissionalmente, mas ficam ali as manchinhas. E aquilo me lembra esse período, que não foi fácil, foi bem difícil. Mas é outra coisa, assim, que eu quero falar também hoje. A forma como a gente alimenta o bebê não tem absolutamente nada a ver com o vínculo que a gente estabelece. Não tem nada a ver com a nossa qualidade enquanto mães, né? A mãe que opta por dar a mamadeira na fórmula, vinculamente, emocionalmente, ela pode ter a mesma conexão de uma mãe que mama no peito. Então, assim, eu não trago nunca como um dos benefícios do aleitamento materno a conexão forte com o bebê. Gente, a conexão com o bebê vem de você estar alimentando ele de forma respeitosa, de forma amorosa, porque a ocitocina vai ser liberada se você estiver ali com um contato físico. Você não está largando a criança ali tomando a mamadeira sozinha no sofá, sabe? Se a criança está no seu contato, ela está tomando aquela mamadeira de forma respeitosa, que é respeitando a fome, respeitando a saciedade, né? E esse contato é que é fundamental para o vínculo. Não é o leite do peito. Então, quando a gente questiona a fórmula e a mamadeira, é por outros motivos. Não é pela conexão emocional, não é pelo vínculo. Porque isso oprime muitas mulheres que não têm outra opção, ou que escolhem. A mulher pode simplesmente escolher. Em algum momento da minha história, eu escolhi dar a mamadeira aos 4 meses. Eu podia ter continuado com a lactação. Escolhi conscientemente, sabendo dos riscos, escolhi. E isso não muda em nada a conexão que eu tenho com a minha filha, ou que eu ia estabelecer. Tá? Então, os problemas são outros. Do mesmo jeito que eu digo, que eu não digo para a mulher que é a mesma coisa a fórmula, a mulher que usa a fórmula exclusiva, olha, eu vou chegar, não é a mesma coisa, seu filho vai ter os mesmos benefícios. Não digo. Não vou dizer, obviamente, que ela vai ter malefícios, ou que não tem porquê, mas eu não digo para ela que é a mesma coisa. Da mesma forma, eu não vou dizer para ela que ela vai estar prejudicando o vínculo emocional que ela está tendo com o filho, por conta do uso da mamadeira, né? Ou da fórmula, do que quer que seja. Porque a alimentação respeitosa, amorosa, o vínculo carinhoso, é isso que vai fazer, né? E aí acaba chegando, né? Tem algumas histórias que chegam nesse ponto, né? Quando eu pergunto, qual é a hora de parar, de tentar voltar a ficar exclusivo? Qual é a hora da gente aceitar? Eu acho que um ponto fundamental é quando a gente está comprometendo o vínculo. Quando a gente não está mais conseguindo se relacionar com aquela criança, a gente está se relacionando só com a alimentação dela. Isso é normal durante um período. Tem um período que a gente fica ali mesmo. Mas chega um momento em que a gente tem que virar uma chavezinha e dizer o que é mesmo importante aqui, né? O que é que eu estou conseguindo com isso? Estou conseguindo, estou evoluindo, massa, vou continuar evoluindo. Não está evoluindo, não está saindo daqui, está prejudicando o vínculo, estou prejudicando toda essa história, vamos reavaliar, vamos mudar a rota. Vamos ter flexibilidade, né? Porque quando a gente está vivendo um trauma, e uma crise dessa é um trauma, o trauma deixa a gente inflexível. Você fica ali obcecado naquele assunto, né? O trauma faz isso fisicamente com a gente, né? Então a gente precisa ter consciência para a gente conseguir ter a flexibilidade. E aí entra, por exemplo, o mindfulness, que eu trago sempre como uma ferramenta importante, né? Você conseguir estar ali presente naquele momento que você está com seu filho, em todo aquele contexto que é o contato físico, o olhar, o cheiro, aquela situação de você estar ali, vendo ele acordar, vendo ele dormir, o que for, você estando presente ali. Isso te flexibiliza, isso te reconecta com o que é, né, essencial. Então, é importante a gente entender, e isso só quem pode dizer é a mãe, né? E uma outra coisa que eu falo é, nunca faça escolhas, nunca defina o seu limite, nunca tome decisões no pior momento, na pior noite. Naquela noite que você não dormiu, você não pegou o olho, que o bebê estava lá. Porque se você toma uma decisão nesse momento, muito provavelmente você vai se arrepender. Porque a gente esquece depois, né? A dor, o desconforto, o sono, depois passa. E aí, se você tomou uma decisão naquele momento, você pode se arrepender. Se você tomou uma decisão como eu tomei, de cabeça fria, pensando muito, falei, não, agora, realmente, não foi no pior dia, não foi nada. Falei, não, é o limite. Você está tomando uma decisão consciente, né? Então, se você está no olho do furacão, viva mais um dia, aguente mais um tempinho e reavalie depois, quando você estiver com a cabeça fria, quando você estiver bem, você reavalia. O que é que você vai fazer? Se você vai fazer mais um dia de power pumping, se você vai continuar usando a relactação, se você vai trazer, entende? Então, é importante a gente ter esse limite e que é um limite da mãe. Nunca chegue para uma mãe e diga que já está bom, né? Questione, como é que está para você? Você está conseguindo se relacionar com o seu filho em que momentos? Como é que você está curtindo com ele esse momento? Como é que está sendo para você isso?
questione, mas não diga para ela, olha, você não acha que já tá bom, não? Que você já tentou demais, que você já tá se prejudicando com isso, que você tá prejudicando a sua história com ele. Não, não é você que sabe o que é que tá passando com aquela mulher, né? Não, isso que você está falando é muito importante. Eu estava desde o começo pensando na importância da rede de apoio nesse momento. A rede de apoio é importantíssima durante todo o puerpério, enfim, durante o exercício da maternidade e da paternidade. Mas, assim, em certos momentos e nesse momento de você lidar com uma dificuldade real com a amamentação, a rede de apoio é muito importante. Eu tive muita sorte de ter uma rede de apoio que me apoiava na minha escolha de amamentar meu filho. Minha mãe, minha sogra. Minha mãe amamentou os 2 filhos até os 3 meses. Minha avó também. Minha sogra também amamentou por pouco tempo. Então, não são mulheres que tiveram experiências maravilhosas de amamentação prolongada. Mas elas me apoiaram na minha escolha de amamentar o meu filho. E falaram, isso é importante para você, então a gente apoia você na sua escolha. As minhas amigas todas que eu desabafei, eu nunca procurei tanto. Isso foi um ganho muito grande para mim, assim, dessa fase, sabe, Dai? Nunca procurei tanto amigas e nunca pedi tanto ajuda. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. E eu pedi muito ajuda nessa fase. Elas vinham aqui em casa, aí vinha, eu lembro, a Aline Portela comentou mais cedo. Eu lembro um dia que a Aline veio, me deu um negócio de abrir coco de presente, sabe? Eu recebi muita visita, muito abraço, muito amor. E foi um marido que apoiava, tava ali. Tá aí, inclusive, assistindo Tá você. aqui, Ele está trabalhando numa outra live ao mesmo tempo me assistindo. Ele, sabe, ele tava comigo, chorou junto comigo quando a gente precisou, assim, entender que tava rolando uma dificuldade, assim. Ele sentiu a dificuldade junto comigo e me apoiou na minha decisão, porque é uma decisão minha, não é uma decisão dele, né? De amamentar meu filho e de insistir aí. Sabe? Me apoiou completamente. Então, assim, eu tive uma rede de apoio que me apoiou muito. Foi muita força de vontade minha, mas a rede de apoio exerceu, assim, um grande papel. Um grande papel. Porque, realmente, você se aproveitar de uma mulher num estado de vulnerabilidade, em estado de fragilidade, para virar para ela, às vezes não é nem se aproveitar por mal, mas você vira para ela nesse estado e fala desista, é muito fácil que a mulher desista. Porque tá difícil. O começo dali com a sonda era difícil, dava trabalho, eu não conseguia segurar e não sei o quê. E talvez se as pessoas ao meu redor falassem para mim várias vezes desista, 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 talvez eu teria desistido. Não tô dizendo que eu teria necessariamente, mas talvez sim. Então é muito importante você apoiar a mulher, você entender como você falou. É isso que ela quer continuar insistindo em amamentar, ela quer continuar insistindo em dar um peito. Então eu vou ajudar ela. E como é que eu posso ajudar ela, né? Nem que seja como Tanila fez, me dando consultora de presente. É engraçado não. É interessante a gente pensar que tudo relacionado à parto e amamentação toca muito fundo em todo mundo. Porque é constitutivo da gente, né? A forma como a gente se alimentou, a forma como a gente alimenta o nosso filho, a forma como a gente pare, a forma como o nosso filho vem ao mundo. Então, mexe em coisas muito fundamentais das pessoas. E eu percebia, quando eu estava nesse processo de tentar amamentar, o que é que acontece? A gente fica entre 2 mundos, entre as pessoas que conseguiram muito facilmente e que podem ter aquele olhar, e talvez se você tentar mais um pouquinho, se você fizer assim, você vai conseguir, é possível, todo mundo consegue amamentar. Tem a Peitolândia também, né? Os grupos de amamentação, onde tudo é possível fazer pele a pele, bota o bebê pele a pele, bota ele numa livre demanda que resolve tudo. Tem esse lado. E tem o outro lado das mães que optaram muito facilmente por dar leite artificial, que não vê nenhum problema e que, tipo assim, por que você está passando por isso? É só dar uma mamadeira com leite, pra que você tá? Então, assim, é fundamental você encontrar a sua turma, né? Você encontrar pessoas que sabem que cada história é única, que cada mulher vai passar pela história de um jeito, que é o limite dela que vai contar, né? Então, essa rede de apoio que você fala é super importante. E outra coisa que você falou, o momento de crise, né? Assim, eu descobri que eu dependia das pessoas, eu nunca dependia de ninguém, eu queria dar conta de tudo, eu era do mesmo jeito, né? E a gente se descobre em momentos de crise. O que é uma crise? É você ser colocado numa situação e você não tem ainda repertório para lidar com aquilo. E aí você está numa crise, tipo uma pandemia, sabe? Que ninguém nunca passou, ninguém sabe como é. A gente entra numa crise e depois se adapta e vem outra crise. Então, assim, a crise é isso. E nesse momento você precisa se reinventar. Você precisa aprender recursos, você tem que aprender quais são os seus limites. Você não sabe pedir ajuda não, querida? Você vai sofrer mais, então bora aprender a pedir ajuda?
É isso que a crise faz com a gente. E transforma a gente, né? Então, sempre vai ser para o bem? Não. Às vezes transforma numa pessoa traumatizada, numa pessoa que tem muita dificuldade, mas algumas vezes vai transformar a gente em alguém que sabe lidar melhor com essa mãe da maternidade, né? Com essa coisa de ser flexível, de pedir ajuda, de depender de rede de apoio, sabe? Eu queria tirar uma dúvida aqui de alguém que está perguntando sobre a utilização da sonda por pai. Desculpa, perdi aqui no meio, mas eu vi essa pergunta, achei interessante. Se o pai pode participar dessa. Se a pessoa ainda tiver aí, dá um exemplo, só para ver seu nome. Se o pai pode participar dessa coisa de alimentar o bebê com arquiteto alguma coisa. Marcelo. De alimentar. Marcelo. Então, Marcelo, o pai pode e deve, né? Caso o bebê precise ser complementado, ele pode auxiliar na alimentação do bebê, tá? Isso é uma coisa. A utilização da sonda, ela tem uma função que é não prejudicar a pega do bebê e estimular a mama da mãe ao mesmo tempo. Então, se o pai não tem a mama, ele não precisa de estímulo na mama, existem outras coisas que podem ser usadas para alimentar o bebê sem prejudicar a pega, que é o uso do copinho de vidro, uso de colher dosadora, né? Uso de copinho de transição. Então, tem outras formas desse bebê mamar fora do peito que o pai pode fazer perfeitamente, né? Inclusive, tem famílias que só o pai assume isso, a mãe não dá conta de estar dando esse alimento para o bebê. Às vezes o bebê não aceita o alimento, o complemento no colo da mãe, porque está vindo ali o peito, ele quer mamar, né? Então, o bebê não aceita, então o pai entra justamente aí. E é lindo ver, porque é uma forma também de você estar ali com seu filho, alimentando ele respeitosamente, fazendo contato, tudo isso vai mudar esse pai, vai mudar essa constituição do pai, vai formar esse vínculo, que foi um post que eu escrevi semana passada, que foi super sucesso, quem não viu, vai lá ver, sobre como a paternidade ativa, né, o pai participar ativamente dos cuidados, vai modificar ele hormonalmente, vai deixar ele mais propenso a estar ali nos cuidados com a família. Muito lindo. Não é? Ralei para escrever, mas ficou maravilhoso. Eu tenho que dizer mesmo que ficou muito bom. Que precisa ser divulgado. Então, leiam. Então, Marcelo, é totalmente possível você participar da alimentação. Não precisa ser com a sonda no seu peito. Tem gente que usa a sonda no dedo do pai. Tem algumas questões aí. Não vou entrar porque não é o tema da live, tá? Mas tem algumas questões também que não é o mais, não é o mais indicado, né? Na maioria dos casos, né? Mas é possível sim. Isso, arquiteto Marcelo mesmo. Então, é possível, sim, participar disso e deve acontecer caso o bebê precise de complemento, né? Que o que a gente espera é que não precise, mas caso precise, a gente evita a falar também que a sonda não é para todos os casos de bebê que precisam complementar, né? Porque a sonda também tem um risco. Para estímulo, dá isso. E precisa de acompanhamento, fundamental. Que bom que você falou isso, Nelly. Porque precisa de um controle de fluxo, né? Precisa que esse bebê não se adapte àquele fluxo toda vez que ele vai no peito. Então, tem questões aí relacionadas, tá? Mas é possível. Não é fácil. A Danila falou alguma coisa aqui, deixa eu ler, porque a gente tem mais 7 minutos de live. Quem quiser perguntar alguma coisa é agora, viu, galera? Cadê? Não é à toa que nasceram a dificuldade de vocês duas profissionais que lidam justamente com essas demandas. Muito bem, Marcela, vocês estão indo. Pronto. Cíntia Doula já me disse uma frase uma vez, ela é cristã e tal, e ela falou, Dai, Deus usa a gente onde a gente foi mais ferida para a gente curar a ferida dos outros, né? E aquilo fez um sentido, assim. Então, independente né, da religião, independente do que for, às vezes a vida faz isso. Ela sensibiliza você num ponto e aquilo te faz mais propensa. Quer dizer que todo mundo que vai trabalhar com amamentação já amamentou ou teve problema? Não, não é isso. Mas as coisas que acontecem com você te sensibilizam, sim. E são também ferramentas. E é por isso que eu sempre gosto, eu nunca escondi a minha história. Sempre falei, porque a pessoa que eu atendo, ela precisa saber de que ponto eu estou falando. Porque ninguém é neutro, né? Quando eu cheguei na sua casa e eu falei isso da forma, eu tinha passado por essa experiência. Você sabia que eu tinha passado por essa experiência. E você é capaz de avaliar, bom, isso é bom ou ruim? Alguém que passou por isso falando isso. Uhum. Isso é ter uma visão crítica e a pessoa, para tomar uma decisão livre e esclarecida, ela tem que saber de tudo, né? Então, ela tem que saber de que ponto a gente está falando. Eu acho fundamental isso, né? Mas isso que a Tanila falou é bem interessante, né? Que a gente realmente passou por isso e chegou. Estão dizendo que precisa de parte 2, hein? Eu aceito. Topo aí. A gente vai lá no seu perfil, parte 2 agora. Martim tá com Caio agora, porque Gabi está trabalhando. Caio que fique aí esse vídeo. Qualquer coisa, Martim vem aqui para mamar também. A gente faz
Um peito. Maravilhoso. Eu Vi queria. mais na internet falando, alguém está falando aqui, Luanda, falando de um protetor de silicone da Arela que ajuda a não machucar a pega do bebê. Achei bem estranho, vocês já viram? É bem comum, é o chamado bico de silicone, que é vendido dessa forma, mas que não tem esse objetivo, né? Ele pode machucar mais, ele prejudica a produção, então ele pode ser usado, ele, né, tem algumas indicações muito específicas, com acompanhamento de profissional, para usar naquele ponto específico e para retirar. Então, bico de E silicone não é retirar para ser também. comprado na farmácia e usado indiscriminadamente, porque ele é um fator de risco altíssimo para a amamentação, tá? A Elia está aqui falando que ela tem muito o que falar e curar. Todas nós estamos aqui também curando, né, Elia? Eu acho que eu já elaborei a minha, já digo que a marca fica como uma cicatriz, né? Você sabe que teve ali, né, uma história para contar, mas não dói mais, não, né, não atua mais assim. Só que Elia passou por isso há pouco tempo, né? Ainda tem os meus casos, estamos juntas. Pois é, procure conversar, a gente precisa falar, a gente precisa tentar entender as nossas situações. Não é problema nenhum a gente ficar buscando explicações, né? Tipo, por que eu passei por isso? O que foi que aconteceu? Será que foi o Eu freno? conversei Será que foi a muito com a Lia. hipoplasia? Eu conversei muito com a Lia no meu puerpério. A gente não tinha a menor intimidade, mas acho que foi a Aline que me falou. Você sabe quem é a Lia? Ela foi minha doula e tal. E ela passou por uma história semelhante na época com a Aurora, né? Ela ia ainda passar. Conheci ela na época de Aurora, a gente passou juntas por Ela isso. ia ainda passar com o Érico. Converse com ela e ela me ajudou bastante. Foi muito bom conversar. É muito bom a gente abrir. Essa live é muito importante, porque quando eu estava assim, enfrentando o baque de que não é aquela amamentação romantizada, linda, fácil, maravilhosa, eu senti muita necessidade de ver histórias de mulheres que têm dificuldade. Porque a gente não fala, né? Hoje em dia estamos falando mais sobre maternidade real, sobre puerpério real, mas assim, ainda precisa ser falado muito, porque a amamentação não é fácil para todo mundo. Seja o problema que a gente teve de precisar complementar, ou seja, uma mulher que tem muita mastite, ou muita dor, ou muito não sei o quê. A amamentação não é fácil e simples para todo mundo, e isso precisa ser dito, não para tocar terror. A ideia não é Sim. essa, não é tocar terror, né? A gente ainda incentiva porque nós duas acreditamos muito no poder e nos benefícios da amamentação. A ideia não é tocar terror, mas a ideia é você não estar sozinha. Outras mulheres passam por isso. E isso é comum. Isso é bem comum. Tem mecanismos, meios, pessoas que podem te ajudar a você enfrentar isso da melhor forma que for, né? Para vocês dois e você e seu bebê. Mas você não está sozinha, não é um problema você. Porque na hora eu fiquei assim, todas as minhas amigas conseguem dar de mamar lindamente, porque só eu que não consigo. E aí as histórias foram entrando, assim. E eu fui conhecendo mais a fundo, conheci mais Lia, fui conhecendo outras histórias de dificuldade e percebi que eu não tô sozinha nessa. Uhum. Jana E do é conta possível conta. seguir, né? Exatamente. Jana, vou falar bem rapidinho, tá? A concha rígida me salvou na amamentação da primeira filha. Hoje eu leio muitos relatos contas e eu não entendo. Conseguem falar sobre? A concha rígida, ela aumenta o risco de candidíase porque ela fica ali abafada, né? O peito fica protegido, ele é para coletar o leite. E ela pode interromper ductos ali porque ela fica pressionada numa mama que pode estar engurgitada. Então, existem outras formas. Um rolinho de fralda simples pode fazer o mesmo trabalho da concha rígida sem trazer os problemas dela, tá? Então, é bem relativo. Eu tive problemas, né, com a concha rígida e a gente sabe que não é o mais indicado. Laili, quero te agradecer antes da gente ser cortada, dizer que eu estou muito feliz de você ter vindo, da gente ter tido essa conversa. Eu acho que super rola a gente, né, falar de novo. Fala um pouquinho do seu curso, né? Chama as pessoas para irem conhecer lá o seu perfil. Fala um pouquinho do curso. Então, meu perfil, que tá aí, ela ali, Flores Underline, um minuto, doula. E no final de julho estarei dando um curso sobre cuidados com recém-nascido. Falamos um pouco sobre a amamentação e sobre outros assuntos, higiene, picos e saltos de desenvolvimento, etc. As inscrições estão abertas. Olha lá no meu perfil que tem todas as instruções. Eu digo para todo mundo, viu? Porque na consulta de amamentação pré-natal eu não consigo falar de gestação, de pico, de sono. Eu olho agora, a gente tem um curso maravilhoso aqui da Laili, manda umas coisas, ó, assim, você falando aí. Não, mas eu gostei do material, do conteúdo que eu reuni. Pois é, tá maravilhoso mesmo. E é isso, gente. Boa noite. Sintam-se acolhidos em todas as suas histórias.
estejam ela como estejam, tá bom? 28 segundos restantes. Estou muito feliz de ter compartilhado com vocês esse momento. Vou deixar gravada lá no IGTV. Um beijo. Beijo, Dai. Obrigada. Tchau. Tchau.